Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Ekel Patriarca, estamos mais uma vez aqui iniciando uma roda de conversa. Dessa vez tivemos o prazer de receber o sensei Alfredo Aires, o sensei Wellington Oliveira e o sensei André Sampaio, representantes de regiões aí diferentes do nosso Brasil. E nesse sábado, quem irá comandar essa roda de conversa, irá mediar, é a atleta Martina Rey, e eu apenas vou fazer a abertura. Meu nome é Ekel Patriarca, estou diretor social e é um prazer tê-los aqui. A partir de agora, eu passo a palavra para Martina, e esse projeto ele tem origem na nossa diretoria, a diretoria social e a diretoria de eventos, com a anuência do senhor presidente sensei Sérgio Bastos, e tem rendido, graças a Deus, bons frutos e tem feito com que o conhecimento tenha transitado por nossa comunidade no Brasil todo. Ok? Martina, então a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nas suas casas. Boa noite. Boa noite aos convidados. Desde já eu vou agradecer a vocês por estarem aqui dispostos a transmitirem o conhecimento, discutir um pouco, compartilhar informação. Agradeço a vocês que vão estar assistindo aqui com a gente ao vivo e posteriormente vai ficar gravado todo o material, né, nos domínios da CBKT, para que a gente sempre possa estar revivendo esses momentos. Queria estar a todos boa noite, meu agradecimento geral. Venho agradecer a Ekel também por estar aqui comigo nessa noite, vai ser minha primeira roda de conversa. Então, eu espero que o papo da gente flua. Eu vou me abster de muitos comentários, diferentemente das lives que a gente fez em um momento anterior da CBKT, que eu estava só com um convidado, então eu tinha que interagir muito. A intenção é que vocês, convidados, interajam e discutam o tema para que a gente saia mais enriquecido da noite de hoje. Bem, o tema de hoje é o Qigong, né? A importância do Qigong. E para isso a gente trouxe pessoas, como é que eu falo mesmo, de diferentes lugares do país, mas que tem um trabalho muito importante dentro do karatê, né? São formadores de karatecas, de pessoas, todos estes convidados também formados em educação física, para que traga com maior conhecimento essas explanações, essas informações que a gente vem discutir hoje. Bem, o professor Alfredo Aires, do Rio Grande do Sul, né? Sensei tão querido, ele é 7º Dan da CBKT, TKF, ele é graduado em Educação Física e é titular da disciplina de lutas na Faculdade de Educação Física de Sojipa, presidente da Comissão Técnica da Federação do Rio Grande do Sul, de Karatê Tradicional. A gente tem como outro convidado também o sensei Wellington do Ceará, que além de formado em Educação Física, 5º Dan, continua com a gente como atleta, então sempre está aqui competindo junto comigo. E, por fim, o professor André, satisfação de trazê-lo aqui, né, representando o nosso Pará, também professor de Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício. Bem, feitas as apresentações, todo mundo agora, quem não sabia, já sabe de toda a formação profissional, além de professores de karatê, de dirigentes, a gente vai começar agora a discutir nosso tema Qigong, né? Porque para muita gente que está em casa, acha que a finalidade do karatê, além de ser para a saúde, para a autodefesa, é a luta, né? Só que o karatê, ele é um sistema, né? Então, a gente vem trazer o básico, a base de tudo, que é o Qigong. Bem, primeiramente, eu quero a opinião de cada um de vocês, cada um por vez, sobre o que é Qigong. Então, agora eu lanço a pergunta e a palavra para o professor Alfredo. O que é o Qigong, sensei? Bom, boa noite a todos. Agradeço ao CBKT pela iniciativa, agradeço aos entrevistadores, ao Ekel, a ti, Martina, e aos colegas que estão participando junto comigo. Tá? Dentro do meu ponto de vista, o Qigong, ele não é simplesmente, a gente não consegue simplesmente definir só ele. Qigong foi uma ferramenta que o professor Funakoshi criou em determinado momento para melhorar o que tinha até o momento, que era o kata. Então, isso historicamente.
Antigamente, dentro do karatê como era praticado, a pessoa que fazia karatê, ela pensava e treinava karatê por intermédio de um kata, e esse kata, geralmente, ele demonstrava uma forma de luta na qual ele tinha tido êxito. Assim surgiram todos os nossos katas. Todos os katas que a gente que conhece nesse momento não são de um mestre só, entendeu? Cada um é de um mestre diferente, demonstrando as características diferentes que eles tinham. Um tempo depois, falando assim de uma forma simples, né? Funakoshi Sensei junta todos esses katas, escolhe aqueles que ele achava de por bem que tinham um significado maior e começa a estudar eles baixo sobre uma linha que seria o Shotokan, que seria a linha dele. Para melhorar esses katas e a efetividade de cada kata, foi criado o Kihon. Tá? Então, o Kihon surge como uma definição simples, mas porém também muito básica e interessante, entendeu? Como uma forma de você adestrar seu corpo para definir seu golpe, ou seja, definir seu golpe de que forma, entendeu? Para a melhor forma de você conseguir obter o Kime. Então, separando as técnicas do kata, ele separava, transformava no que é hoje o Kihon, tá? Que muitos de nós praticamos, e dava esse significado, ou seja, ele com um golpe treinado uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, o poder que ele poderia ter através desse golpe, do treinamento desse golpe isolado, conseguiria ter uma efetividade maior dentro daquele kata que era demonstrado no momento inicial. Tá? Após isso, se cria o Yakusoku Kumite, que já é outra coisa também, que nos traz ao comitê de hoje, mas basicamente, dentro do meu ponto de vista, e pelo que eu tenho estudado e conversado com várias pessoas superiores a mim, Kihon surge assim, entendeu? Então, na busca do Kime, e muitas vezes no pensamento de vida e morte, entendeu? Ou seja, Kihon não serve só simplesmente para definir uma técnica, para acabar com o adversário. Não. Você, para fazer Kihon, exige um esforço interior seu. Esse esforço interior seu, ele vai determinar e te trazer uma sensação de vida diferente que daquela que praticar karatê de uma forma simplesmente esportiva. Era isso. Obrigada, Sensei. Bem, a gente vai passar as palavras em ordem aleatória. Não precisa ser em ordem alfabética nem de graduação, não, viu, gente? Vamos discutir aqui sem muitas formalidades. Mas agora eu passo a palavra para o professor Wellington. O professor Alfredo deu um enfoque dele bastante histórico. E eu quero agora que o senhor, professor Wellington, fale o que é o Kihon. Uma visão para a gente aqui diferente, ou concordando. Boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Martina, Eker. E boa noite aqui ao Sensei Alfredo, Sensei André. Sensei Alfredo, ele aprofundou aí bastante, né, no Kihon, a história, mas eu vejo que o Kihon é a mola mestre do Karatê. O Karatê como arte marcial. É a estrutura do Karatê. Então, sem o Kihon, não se tem karatê, arte marcial, o karatê para defesa pessoal. Sem o Kihon, você não tem essas qualidades de técnica, qualidade no kata. Vai ser simplesmente só uma luta. Eu vejo assim. O Sensei Alfredo, quando ele fala aí que se não o karatê seria só o esporte, né? Mas como defesa pessoal, arte marcial, o Kihon é fundamental, é a estrutura fundamental para o nosso karatê. Vamos assim. É isso aí. Bem, professor André,
fale para a gente agora sua visão do que é o Qigong. O Qigong, assim, como pela própria definição, é você trabalhar as técnicas básicas, fundamentais, né? Então, você pode trabalhar isso, seja de um soco ou de uma defesa. Na concepção que eu tenho, você pegar o Qigong, você pegar uma técnica e trabalhar ela, você está melhorando aquilo que você se dispõe a fazer. Você pega e desmembra, por exemplo, como você falou do kata, né? Você desmembra um soco, você pega um soco e vai trabalhar aquele soco, vai acertar onde vai acertar a direção dele, vai acertar o ritmo, vai acertar o conjunto, né? Você pega uma defesa e vai aperfeiçoar a defesa, qual o melhor ângulo de você colocar aquela defesa. Você pega uma base, vai saber o pé de trás levanta, o pé de trás não levanta. Então o Qigong é isso, é você trabalhar essas técnicas básicas, né, de forma a deixar elas mais completas, mais perfeitas, né, dentro daquilo que a gente entende, né, por perfeição, por busca de perfeição. O Qigong, ele seria isso. É você pegar as técnicas básicas e trabalhar elas, para depois você botar num conjunto, seja no kata, seja no kumite, você vai pegar e trabalhar cada uma e aperfeiçoar elas para que elas possam trabalhar juntas em harmonia e de forma mais eficiente. É assim que eu tenho visto, estudado e praticado o Qigong. É assim que é passado aqui para a gente, né? E a gente tem tentado fazer assim. Então, ele é um elemento muito importante. Historicamente, surgiu como uma forma de facilitar até o aprendizado. Sei, Alfredo colocou muito bem, né, quando falou desse momento histórico, quando se era trabalhado apenas os katas. Então, ela vai, entra, é introduzido o Qigong, né, para que seja facilitado também o ensino-aprendizado e aperfeiçoado técnica a técnica. É assim que eu consigo entender o Qigong. Bem, obrigada. Então, a gente pode notar que cada um com sua resposta enriqueceu. A gente vem desde o contexto histórico, né, de como foi o surgimento do Qigong, para que serve, todas as informações que os senhores passaram, elas se coadunam e se complementam na mesma linha de pensamento do que é o Qigong e para que serve, no caso, o Qigong no treinamento de karatê. Bem, vamos dar continuidade a essa mesma linha de pensamento e eu quero que vocês podem explicitar de maneira técnica e filosófica também, né, a questão do Qigong na iniciação do kata e do kumite. Então, eu começo agora com o professor André, né, e me fale, professor, pode explanar de maneira técnica, filosófica, o que é o Qigong na iniciação dos treinamentos. A gente já teve uma iniciação com o professor Alfredo, né, que ele já terminou puxando também essa questão, mas eu falo em suas palavras. Vamos destrinchar mais isso para o pessoal que está em casa. Bom, assim, vamos colocar assim, o Qigong seria assim, você aprender a somar, a dividir, a multiplicar, né? É você trabalhar as contas fundamentais para depois você chegar em expressões mais altas. Você não consegue fazer expressões mais altas sem trabalhar as contas básicas, certo? O Qigong seria também isso. Você pega os fundamentos, né, do Qigong, os fundamentos básicos, e afina eles, constrói eles. O aluno iniciante, ele precisa trabalhar bastante os Qigongs para que ele consiga construir uma base sólida para estar no futuro tendo um arcabouço melhor para que ele possa vir desenvolver um karatê de qualidade. Muitas vezes, como nós vivemos numa cultura onde o imediatismo impera, o aluno chega, né, querendo logo lutar. Isso. E Mestre Nakayama foi bem claro nisso quando ele escreve os livros dele, O Melhor do Karatê, que ele diz que o aluno que se precipita, né, em querer logo lutar, sem antes trabalhar essas técnicas fundamentais ou básicas, que é o Qigong, né, ele no futuro vai estar sendo vencido ou ultrapassado por aquele que trabalhou. Então você consegue observar que o Qigong é a estrutura fundamental, é a base.
E você só consegue chegar alto se você tem uma base sólida. Então, para você construir um karatê de qualidade, você tem que trabalhar esses Kihons. Desde sua base, né, passando por sua postura, trabalhando a harmonia, né, trabalhando contração e expansão. São formas fundamentais de você ir construindo o seu karatê. Trabalhando o seu kime, respiração. Então, há um conjunto de fundamentos que você precisa trabalhar desde o início até a formação. E depois, já de formado, depois de construído, você tem que, vez ou outra, estar voltando de novo à base, recapitulando, afinando, ajustando, vendo com toda a sua experiência o que pode ser melhorado, para você estar se mantendo num nível bom. E assim, se a gente for pensar em termos de arte marcial, embora a gente busque a perfeição, mas ela é meio complicada. O karatê, vou falar especificamente do karatê, parece que quanto mais você treina, mais detalhe você tem para ajeitar. É incrível. Todo dia se treina, mas sempre tem algo a ser corrigido. Né? A gente acaba de receber um elogio aqui, aí daqui a pouco, não, está errado isso. Como está errado, ainda agora estava bom. Não, é porque você tem que ajeitar. E são coisas assim que às vezes a gente não consegue entender por quê. Por exemplo, você vai fazer um Oizuki numa base de Kihon, numa base correta, de fundamento. Se você abre o pé da frente, né, e o sensei pega e diz, não mexe o pé da frente, porque isso vai interferir na tua luta. Você diz, mas o pé da frente? Por que o pé da frente vai interferir na minha luta? E aí lá na frente é que você vai ver que se você mexe o pé da frente, né, na hora de uma luta, o seu adversário que está ali alerta para qualquer movimento que você faça, ele contra-atacar, antecipar, né, se esquivar, você vai ver que quando você mexe o pé da frente, você telegrafa seu golpe, você manda informações subliminares, às vezes, né, que passa despercebido para a gente, mas não passa despercebido para o adversário que está ali em alerta total. Se a gente for levar em consideração que a gente faz uma arte marcial, onde o intuito é a defesa da própria vida, então o nosso sistema de alerta está todo ativado. As leituras são feitas de forma inconsciente até. Quando você percebe isso, você vai ver. Mas é difícil, às vezes, para a gente compreender. Tudo tem o seu motivo de ser trabalhado. Os fundamentos começam ali sendo aperfeiçoados, melhorados, para no futuro a gente estar fazendo lutas que a gente possa estar vindo a ter êxito. Né? É assim que eu vejo o Kihon, é assim que hoje em dia, ao longo desses anos de karatê, praticando aí com o Sensei, que é um mestre muito exigente, né? Muito, às vezes, duro até com a gente, para que a gente entenda e leve para frente um karatê de qualidade. É assim que eu enxergo hoje. O Kihon, ele tem uma importância fundamental. Inclusive, eu vou até me denunciar aqui, no sentido de que eu, quando entrei no karatê, levado por Lyoto, eu queria logo saber da luta. Então, depois eu tive muita dificuldade para trabalhar kata, para trabalhar Kihon, porque eu deixei, de certa forma, no início, eu negligenciei essas técnicas fundamentais. E eu só consegui melhorar no meu karatê depois que eu entendi isso e comecei a trabalhar isso. Eu acho que falar em Kihon é falar em construção sólida. E é importante, né, o senhor na posição de professor, na posição de entrevistado, na posição de técnico, de atleta, nesse momento está falando, né, da sua experiência com a questão do Kihon, que realmente a maioria das pessoas que entram no karatê vai em busca da luta, né? Então o senhor está hoje aqui expondo as pessoas que, apesar do intuito ser o comitê, quando você começou a treinar o karatê, o senhor teve dificuldade, você teve dificuldade no Kihon, né? Então, muitas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, têm essa mesma dificuldade. Então, a gente não pode parar pelo primeiro empecilho que aparece. As dificuldades vão aparecer e a gente tem que sempre ultrapassá-las, né? Eu sou exemplo disso. Parabéns. Sim.
Bem, agora eu vou chamar o papo aqui, o professor Wellington. Professor Wellington, me diga, professor, a importância do Qigong para o senhor na iniciação do treinamento de kata e de comitê. Dê sua opinião, sua vivência. Essas relevâncias, né, que o Qigong traz, que nós, professores, sabemos que é tão importante, né? E isso aí que o professor André falou, é que muitas vezes o aluno ele quer entrar, ele já quer ir para a parte, né, da luta. Sensei André falou aí da experiência que ele, quando ele entrou, ele se espelhou no Lyoto, né, e tal. E ele não sabia o quanto o Lyoto tinha treinado Qigong, né? Quanto tempo, quantos anos ele treinou aquele. E nós sabemos que o Qigong, ele é essencial. Ele é essencial para um grande atleta. Ele vai tirar todas falando assim ao modo grosso, as mazelas, os defeitos daquele atleta, do aluno. Vai refiná-lo, vai fazer aquela base dele sólida, como fosse um edifício, né? Que o edifício começa primeiramente ali do alicerce, e se tiver um bom alicerce, é que ele vai ter ali uma boa estrutura para seguir em frente. E o Qigong, ele é basicamente treinado a toda a sua vida de karateca. Nós não se vemos, nós de karatê, nós somos do karatê tradicional, não nos vemos sem treinar Qigong. Sem treinar Qigong. Nós não nos vemos em treinar só kata e comitê. Tem que ter ali o Qigong, que o Qigong é o que tira ali o defeito, é o que lhe traz o progresso do kata e do comitê. Então, é de suma relevância o treinamento do Qigong. Entendeu? Eu já vi muito atletas, a gente nota o atleta que treina Qigong e notamos o atleta que não treina Qigong. O atleta que treina só luta. Eu falo até mesmo do tradicional. Eu que sou Arthur, a gente nota aquele atleta que tem fundamentos, que tem um fundamento refinado. Então, é essencial para o progresso, para a base sólida de um aluno, de um atleta de karatê tradicional. Enfim, é isso aí. Isso aí, professor. Concordo. Professor Alfredo, teça suas considerações sobre essa tríade Qigong, kata e comitê. Sensei, o microfone. O microfone, sensei. Muito bom. Primeiro eu queria falar sobre essa questão que tu tinhas feito antes para os colegas, agora está me escutando. Então, com respeito à importância do Qigong, da prática do Qigong no kata, né? Um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, à vontade. Tudo bem. Martina, eu acho que tem outros atletas de nossa instituição e de outras instituições hoje que praticam, competem em kata, entendeu? E tem muitos bons resultados, tá? Então, dentro da procura de conseguir melhorar, eu acho que se eu consigo formar um aluno ou uma aluna bom e consegue ter títulos bons, que o título é o que hoje muitas vezes está em voga e não o significado de toda a arte, vai fazer crescer todas as pessoas que rodeiam e que estão nesse contexto, correto? Ou seja, se você tem um aluno bom e você compete na mesma categoria dele, os dois vão crescer ao mesmo tempo. Tá? Observando durante muito tempo e conversando com outros professores e vendo como que isso é feito lá no Japão também, alguns questionamentos surgiram para mim com respeito dentro do Qigong com kata, do kata com comitê, de como é que se faz a conexão entre os três. Tá? Isso.
Tá? Então, primeiro, hoje dentro do kata, e podem concordar comigo ou discordar, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, ao mesmo tempo, muitas vezes ele está representado por uma representação estética. Tá? E eu falo isso porque eu não sou árbitro da tradicional, porque há muito tempo deixei de ser. Eu escolhi continuar arbitrando só dentro da JKA, estilo que eu pratico. Tá? Gostaria de deixar claro aqui que tradicional não é um estilo, e sim uma instituição, da qual todos nós fazemos parte, e o estilo é Shotokan. Tá? Então dentro desse estudo, eu consegui observar que a maioria das pessoas procuram fazer um kata que seja bonito. Tá? E muitos árbitros, por falta de conhecimento, dão maior nota para esse kata que é bonito. Ao mesmo tempo, Martina tem ido junto também, em muitas delegações que temos viajado para o exterior, nossos atletas que ganham aqui no Brasil, em Sudamérica e tudo mais, levamos para o exterior, não ganham. Entendeu? Porque os princípios que são selecionados, principalmente no Japão, não são relacionados à estética. E sim são relacionados à questão da veracidade daquela técnica que está fazendo com a efetividade da própria técnica. Ou seja, não adianta nada fazer um kata bonito, que quando você faz o kata, você nota que a pessoa que está praticando o kata está flutuando em cima da base. Agora, aquele kata que de repente é um pouco mais feio, mas ou você nota que o karateka está mais, como poderia dizer para vocês, firme ou aderido ao chão, ele tem um outro significado, porque a produção da energia, e aí eu estou falando como professor de educação física, nesse momento, a produção de energia nesse momento é outra, porque ele está utilizando o chão como uma forma de produção de força, potência ou técnica. Né? Então, com certeza, aquele kata que é praticado de uma forma diferente, com outro significado que não seja o estético, entendeu? Ou ele vai ter um outro nível de entendimento, não só para quem olha, e sim para quem pratica. O maior beneficiado nesse momento é a pessoa que pratica. Tá? Esse é um ponto daquilo que eu queria falar. Hoje a vida é quase que estética. A maioria das coisas são estéticas. Ou seja, todo mundo está muito preocupado, e essa questão da pandemia tem trazido isso muito em voga. Entendeu? Todo mundo está muito preocupado como vai aparecer, entendeu? No lugar. Por quê? Porque essa tela é nosso momento de projeção nesse momento. Tá? Ou seja, a única forma que temos de nos comunicar com outros é por intermédio dessa tela. E se a gente aparece mal, denota que você está mal. Então, lamentavelmente, isso traz um outro sentido também. Entendeu? Então, aquilo que aparece às vezes não é real. Tá? Essa questão de realidade com o karatê e com as outras artes marciais, e aos educadores físicos que estão comigo, que nos estão ouvindo, está muito relacionado à forma de como que é realizado o movimento. Tá? Muita gente hoje vai na academia, está fazendo esteira e está olhando o noticiário que está lá, mas o objetivo era melhorar cardiovascular. Entendeu? Muita gente está fazendo peso, com muito peso, mas ao mesmo tempo está escutando rock and roll. Entendeu? Imagina você praticando karatê com uma informação cruzada. Que tipo de karatê você estaria gerando? Que tipo de energia você estaria gerando? Isso nos faria bem internamente? O André falou uma coisa antes com respeito a que cada técnica era como se fosse algo que iria construindo, sei lá, uma parede ou alguma coisa que iria melhorar ele, entendeu? Só que para construir essa técnica, primeiro, é necessário ter a pessoa correta que oriente isso. Ou seja, eu acredito que hoje qualquer um não pode ser professor de karatê. Qualquer um não pode ser. Tem que ter uma base, tem que ter um embasamento, entendeu? De no mínimo 10 anos de prática para poder trabalhar, para poder dar aula. Entendeu? E nesses 10 anos, vou lhe falar, precisa ter desistido de tudo, retomado de novo e de novamente resistido e novamente retomado, porque isso faz parte da nossa experiência.
A gente não consegue falar de algo que simplesmente porque está escrito. Nakayama escreveu tudo, Funakoshi escreveu tudo, entendeu? Os outros mestres dos outros estilos também falaram sobre tudo, mas a experiência, ou seja, a teoria da Martina, do Haeckel, do André ou do Wellington, entendeu? É de cada um de vocês, porque vocês vão falar aquilo que vocês sentiram. E é nesse sentimento está radicado basicamente a essência do karatê, entendeu? Quando você está transpirando, não sou eu que estou transpirando, é você. Entendeu? É você que tem que sentir esse sentimento e como você vai transmitir isso para o kata. Falo, em um primeiro momento, quando você quer fazer isso, por própria experiência e por trabalho com atletas também, ou simplesmente com praticantes. A expressão desse sentimento se torna um movimento feio. Entendeu? Feio. Para colocar uma definição, mais ou menos isso. Só que esse movimento feio, trabalhado ao longo do tempo, ele vai criando uma outra fluidez, que vai conectando com luta e que vai conectando com Kihon também ao mesmo tempo. Então, quando há essa conexão, aí podemos falar da tríade, Kihon, Kata e Kumite. Mas se a gente não sabe fazer essa conexão, vamos continuar sendo Kihontecas, Katatecas e Kumitecas, entendeu? Que é o que tem hoje, que a maioria que tem hoje, porque você vê que o cara luta muito bem, mas falta base. Ele entra ao ponto, mas cai no chão, entendeu? Ele faz o kata e quando cai, pula, desequilibra, entendeu? Ou falha na escolha do kata, uma coisa ou outra, entendeu? Então são coisas que a gente deveria de observar com maior atenção. Outra coisa que o André falou foi com respeito à questão do movimento, tá? Não me lembro bem qual foi o termo que ele utilizou, com respeito que melhora uma coisa e depois tem que arrumar outra. Sobre outras coisas para melhorar. Isso. Nossos mestres, quando falo nossos mestres, não falo só do Sensei Machida, falo do professor Tanaka, Inoki, Sasaki, todos os que precederam esses, Watanabe, todos os que precederam a todos nós, entendeu? Eu hoje trabalho muito diretamente com o professor Machida, também muito diretamente com o professor Sasaki, e muito diretamente com o meu professor inicial, que é o professor Inoue. Então, muitas coisas das que eu vejo hoje, em termos de conversação, com respeito a alguma técnica, com respeito à forma de praticar, que muita gente ainda está aderida à questão de aprender a como se faz a técnica. Tá? E essa é a parte inicial de todo o processo. Para você conseguir ir à frente, como falou o André, arrumei o pé, mas agora tem que arrumar outra coisa. A verdade é que você arrumou o pé, terminou um estágio. Nossos professores, por uma questão de linguagem, não sabem explicar correto, de repente. Mas não seria agora você está errado, não, agora vamos para um outro estágio. Arrumou o pé, agora vamos arrumar o joelho. Você arruma o pé e o joelho, e aí ele vem de novo e diz, não, mas está errado o quadril, entendeu? Aí você diz, mas de novo estou errado. E aí você arruma o pé, joelho e quadril, e ele vai dizer, não, mas o ombro está errado, entendeu? Então, não é errado o que eles querem dizer, mas na verdade é a forma de expressão dele. Quem tem que traduzir isso de uma maneira correta somos nós. Nós não podemos copiar o modelo deles. Tem formação em educação física, em direito, em qualquer outra coisa, temos que escolher as palavras corretas para introduzir esse conhecimento. Entendeu? Ali, dessa forma, a gente consegue fazer a conexão. É isso. Muito uma bom, construção sensei. infinita, né? Claro. É uma construção infinita. Ou seja, desculpa entrar no ponto de novo. A questão é o seguinte, não é o mestre, ou não são os mestres que vão nos dizer o caminho que vem a seguir. O insight, você o tem, você mesmo tem, a partir de teu esforço na prática. Entendeu? Você não tem esforço na prática, esquece. Você pega um vídeo no YouTube e vai treinando por ali, entendeu? Porque é isso que esse é o tipo de karateka que você vai ser. Agora, você praticou 1000 vezes, praticou 10.000 vezes. Dentro da educação física tem um esquema dos 10.000 vezes. Ok. No Japão tem o de 60.000 horas. 60.000 horas. O conceito dos 60.000 horas vai muito além de tudo isso. É uma introspecção com você mesmo. Então, por isso que eu digo, o Kihon é uma ferramenta, quando vocês colocaram o Kihon,
digo, poxa vida, vamos ter muita coisa para conversar. Mas é uma ferramenta que nos traz para um mundo totalmente diferente que temos hoje, que é a questão da esportivização, né? Era isso. O senhor falou um negócio interessante sobre a prática, né? Teoria e prática, ela tem que andar junto. Claro. Realmente, o karateca que só fica na teoria, ele nem pode ser considerado um karateca, né? E o que fica na prática apenas, ele não consegue, às vezes, alcançar estágios mais altos por falta de uma informação ou outra, né? A questão conceitual ela é importante até para você saber o que você está aplicando e o que você está fazendo. Quer dizer, o senhor colocou muito bem o que o senhor falou agora. E essa construção, e essa mensagem que os professores passam, que os atletas passam, que o CC Wellington falou, que ele como árbitro conhece, né? Aquele que faz o Kihon, que pratica o Kihon, ela é importante para aqueles que estão começando agora. Realmente você tem que construir essa base sólida, tem que procurar professores, realmente, professor CC Freire, que tenham esse conhecimento teórico prático, né, importante, que consigam lhe introduzir num caminho correto, né, de arte marcial, na verdade, né? Isso é fundamental. E eu concordo até com o senhor em relação aos 10 anos, porque de 10 anos de prática para se tornar um professor, porque nesse tempo você já vivenciou muita coisa, já estudou muita coisa, já errou muito, já acertou muito, e competir, até falando até desse processo de esportivização, que eu vejo com bons olhos por um lado e com certa restrição por outro, e competir faz parte também para você estar se testando, para você estar vendo o que é que pode ser ajustado, o que é que não pode, né? O que é que precisa ser melhorado, o que é que não precisa, porque é algo que a gente é quase uma necessidade interna. Quando você pratica muito algo, você quer saber se aquilo que você está praticando realmente funciona, se você está indo bem. Então a competição ela fornece para você essa possibilidade de pelo menos botar uma parte do que você está fazendo em prática. Eu falo uma parte porque é um treino de uma arte marcial bem forte, bem poderosa, né? Que eu acredito muito. Então, em parte porque tem as limitações que a própria competição impõe, pelo próprio processo competitivo, e onde o objetivo não é o dano ao outro, né? Então, assim, é importante o karateca estar procurando esses mestres. Eu gostei muito do que o senhor falou, procurando mestres sólidos, que vivenciem teoria e prática, né? E em relação à arbitragem, que o CC Wellington falou, a arbitragem tem um papel fundamental. E vou falar até no termo do esporte. Porque, por exemplo, quem forma, às vezes, grande parte de uma seleção são os árbitros, né? Seu Freire, seu Wellington. Porque se eles não fazem uma boa escolha, né? Então a gente vai ter uma seleção que vai ter menos chance de estar competindo bem fora. Os árbitros eles têm esse papel. Então, quando o Wellington pega e diz que ele vê que o atleta que não pratica Kihon, então ele está mostrando ali, né, que aquele atleta ele precisa melhorar, né? Ele precisa estar trabalhando mais essa fundação, até para caso ele queira estar alçando voos maiores, participando de competições internacionais, né? Tá indo mais longe onde ele se propõe aí, né? Então, eu achei excelente o que o senhor falou. Gostei muito. E eu acredito nesse caminho também. Achei muito interessante, professor, a colocação de todos. O professor Alfredo tem realmente razão em a questão da utilização do karatê como esporte em si, né? As pessoas esquecem um pouco do karatê budô como arte marcial, pensar só no esporte. Como o senhor falou, eu como atleta, né? Eu ainda vivo muito essa questão da fase de atleta, né? Em minha vida. Isso é normal, Martim. É bem latente. Só que é isso. Eu me acho um eterno aprendiz, como acho que todo mundo tem que se achar, né? Que a xícara nunca está cheia o suficiente. Toda vez que a gente pensa que
já sabe algo, a gente vai descobrir que tem muita coisa ainda para burilar. Então, eu, pelo menos como atleta, eu vejo muita deficiência em mim. Tenho um excelente professor, que é o professor Sérgio Basto, mas eu não me limito a apenas aquele treino que o professor me dá na academia, nos livros que eu leio. Eu sempre estou, como atleta também, procurando fazer cursos, viajar, estudar, para poder melhorar meu karatê. E eu sinto falta disso em muitos atletas. Eu acho que a gente tem uma geração, claro, com exceções. Tem muitos atletas que se veem como karateka, como judoca, que procuram um aperfeiçoamento técnico, né? Mas a gente vê que uma grande maioria, ele quer treinar e ter o resultado na competição. E não busca o aprimoramento técnico, né? Não procura ver uma visão diferente daquela que você está acostumada diariamente. Porque muitas vezes o seu professor está vendo o seu defeito, ele está lhe apontando, mas você já acostumou tanto, ou ele acostumou com aquele seu treinamento, que às vezes cega, né? Tanto o professor quanto o aluno. Então é preciso ter outras visões para que lhe traga uma correção, uma informação a mais. Então, é até uma colocação minha para os outros colegas, que eu acho também que a gente, como atleta, que é espelho, de fato, né, que vai buscar mais o conhecimento. Em uma conversa com o professor Hugo, ele falou que antigamente nossas referências como karatê eram os mestres, os professores. Hoje em dia, as referências são os atletas. Então, a referência para o karateka novo, que está ingressando no karatê, mudou. Então, a responsabilidade dos atletas agora é maior, entendeu? A gente tem responsabilidade em ser um espelho para as novas gerações com qualidade. Então, eu acho que essa busca mesmo pelo aperfeiçoamento, pelo Kihon, para melhorar a técnica desde o início, para se apresentar bem numa competição, entendeu? É importante, porque a gente vai estar sendo o espelho, sendo a visão, a gente vai estar mostrando para os outros que estão entrando que a gente sabe que hoje a visão é muito da competição, muito do esporte. É difícil a gente ter agora crianças que continuem no karatê apenas pela arte marcial, pela educação que o karatê se dá. Pode até entrar, mas a manutenção do karateka na arte marcial em si, nos dojos, depende muito da competição. Então, é dever realmente, como o senhor falou, do atleta sempre estar se corrigindo, sempre estar buscando aperfeiçoamento, porque é em prol de uma comunidade. Eu gostei muito do que o senhor falou. Eu acho que a gente tem que realmente ouvir isso e tomar até como puxão de orelha para tentar melhorar. Martina, só para complementar o que tu falaste, e uma parte do que o André também falou, antigamente não tinha antigamente tinha formas de como se experimentar o karatê, se ele funcionava ou não funcionava. Então assim surgiu a arte marcial. Hoje a palavra shiai, ela significa experimentar, entendeu? É algo que é relacionado à nossa época. Nós saímos de uma era que era jutsu, que era a época de guerra, para uma época de do. Tanto é que nosso karatê é karatê do. Entendeu? Então, quando a gente entende a época de do, é um outro significado. Esse é um ponto. Segunda questão, quando tu está falando com respeito à questão de treinamento e entendimento. Eu já fui jovem e fui do jeito que eu estou te relatando. Eu não tinha esse pensamento que tenho hoje. Entendeu? Sim. Esse pensamento que eu tenho hoje, o que me fez chegar nesse pensamento é a reflexão. De ver, muitas vezes, como que meus colegas, que hoje de repente são companheiros, entendeu? E naquele momento perdiam ou ganhavam de mim. O meu objetivo era ganhar. Porque dentro de minha visão de jovem, não tinha essa expectativa que tenho hoje como adulto. Entendeu? Então, a questão é nós termos profissionais que tenham uma formação básica correta, né? Que consigam transferir esses momentos, momento a momento. Então, não está mal que o atleta só queira ganhar. Pelo contrário, ele entrou no processo, o objetivo será o número 1. Isso não acontece só aqui, acontece no Japão e em todo o mundo. Entendeu? Então, agora, colocar a questão de ser primeiro como a meta inicial em tudo, ali está errado. Entendeu? Porque está cheio hoje de gente que é primeiro lugar em tudo,
e não consegue emprego, porque ela não consegue se filtrar entre as pessoas, porque ele é, como que se diz aqui, a cereja do bolo, entendeu? Então, como ele é o melhor, ele não consegue compartilhar com os outros. Então, eu acho que a questão, nesse momento, o atleta sempre vai ter, enquanto estiver competindo, ele só vai pensar nele. E eu acho que ele não deve pensar em outra coisa que só nele, nesse momento. Entendeu? Porque ele vai ter que treinar de 3, e escuta o que eu estou falando, você sabe disso, de 3 a 6 horas por dia, muitas vezes, trabalhar, ganhar, entendeu? E ainda receber apoio ou não apoio dos outros. Então, a vida do atleta não é fácil. Então, poxa, não é assim. Então, o atleta, ele tem que ser respeitado como ele é, mas também não deve se esquecer que tem um caminho que vem do lado dele. Com respeito à promoção, é claro que a competição é a promoção do karatê atual, entendeu? Não pode ser que saiu uma série esses dias, entendeu? Que se chama Cobra Kai, entendeu? Que todo mundo está querendo fazer karatê, entendeu? Como é que é? Entendeu? Mas é assim. Então, são coisas que a gente tem que observar, né? Tem que observar porque é o nosso momento atual. Isso é luta também, de uma outra forma. Isso é luta, porque as academias estão vazias. Entendeu? Então, se por causa de uma série dessas começa a vir gente na minha aula, entendeu? Eu, obrigado, vou agradecer. Mas vou mostrar que é diferente um pouquinho daquilo que está sendo mostrado lá. Entendeu? Isso aí. Você assistiu o Cobra Kai? Claro que assisti. Eu vou pedir licença aqui. Recomendo que assistam também. Eu assisti também. Estou esperando a próxima temporada. Já está até gravado. Isso aí. Eu pedi licença e citar algumas pessoas que estão aqui. O diálogo está muito bom. Acho que as informações são pertinentes. E aí, citar algumas pessoas que deram boa noite aqui. Josiana Ayala, o Sensei Nelson Góes, que é o diretor técnico da CBKT, também está presente, é aniversário dele hoje. Parabéns. É isso aí. O presidente da Federação da FKTB, Tiago Santana, também está aqui. Tem uma pessoa chamada Paulo da Rosa, deu boa noite. O professor Carlos Bastos, que é irmão do professor Sérgio Bastos, também está presente. Alexandre Vieira. Tem uma pessoa que aí acho que o professor Wellington deve conhecer. Tá com o nome aqui, WM Foto Digital. Diz que lá em Fortaleza... É o Wellington. O atleta da seleção, né? Diz que o treinamento lá exige muito fundamento, independente da faixa. Sérgio Ney Bergantini é uma pessoa que nos acompanha em todos os eventos nossos aqui. E Márcia K. Então são as pessoas que estão presentes aqui, pessoas que a gente agradece pela presença mais uma vez e vamos seguindo, ok? Vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo tópico, né? Porque a questão aqui é do Ron, então tudo vai se entrelaçar, né? Então, uma pergunta vai puxar a outra. Em relação às crianças, né? A gente até colocou aqui uma idade de 6 anos, mas vocês podem até discordar em relação à iniciação da criança, pode dar o ponto de vista de vocês, né? O Ron na formação de criança, no aspecto técnico-filosófico, a partir de mais ou menos 6 anos de idade. O que vocês têm para falar para a gente em relação ao treino de Ron para a meninada? Vamos começar com o professor Wellington. Diga aí, professor, que o senhor está muito quieto. Fale comigo, fale com a CBKT, com o pessoal aí em casa. Bem, a criançada, quando elas estão, essa idade é muito pertinente você trabalhar com elas com o lúdico, né? É bem complicado com essa idade, né? A idade. Aqui nós trabalhamos com a partir de 4 anos, né? O Sensei Iko, né? Lá nas casas, o Iko Kodomo, faz lá um trabalho excelente, né? Até porque ele se especializou, né, nessa área aí. E ele trabalha com crianças a partir de 2 anos. Eu vejo que não é nem tratado mesmo do Ron. Eu acho que vai ser tratado lá dessa faixa lá,
suas valências naquela faixa. Mais de 6 anos, é muito complicado, criança. Você tem que ser muito lúdico. Você não pode exigir aquela coisa de Quiron. O Quiron. Você tem que passar uma coisa bem lúdica para ver se a criança não se assusta. E tem mais. Tem o tempo que tem que ser um tempo bem relevante, né? bem reduzido para essa criança. Porque naquele momento que ela está ali treinando, a criança quer mudar muito, ele muda muito rápido, já tem que passar para outra coisa, para ver se a criança realmente fica naquela aula. Então, falando de criança, Martina, a criança você tem que trabalhar bastante lúdico. Você trabalha um pouco do Quiron. Um pouco do Quiron. Você não vai deixar de dar o Quiron, né? Mas tem que ser uma coisa bem assim, relevante. Aqui você trabalha aí com a outras faixas etárias acima de 9 anos, 10 anos. Eu vejo assim, aqui eu trabalho, eu trabalho com muita criança, a minha faixa etária, a minha quantidade aqui em percentual, eu acho que gera aí em torno de 70% a 80% só criança. Eu tenho conseguido segurar, né, na medida do possível. Mas é isso. Nós temos que se transformar aqui um verdadeiro guerreiro para essas crianças, para segurá-las, porque para mim é complicado, né? Mas eu do Ceará aqui não sou o expert aí com a criançada, mas eu tenho visto que tem dado certo aí com as minhas crianças. Então, basicamente, o trabalho com essas crianças tem que ser um trabalho de ludicidade, para você conseguir aí que ela venha aí na próxima aula. É isso. Muito bom. Vou passar aqui para o sensei Alfredo, porque eu sei que a federação, lá, os professores, tem toda uma estratégia com as crianças. Eu converso um pouco com a Manuela, ela me passa alguma coisa em relação a isso. Professor Alfredo, comente para a gente essa iniciação com as crianças no Quiron. Conte para a gente como é treinar a criançada. Bom, vou dizer que durante muito tempo eu procurei me preparar, entendeu, para trabalhar com crianças. Tá? Mesmo assim, apesar de ter colocado teorias aprendidas dentro da educação física, dentro da pedagogia e tudo mais, eu tive que voltar à minha época, como era comigo, como foi comigo. Tá? Eu comecei com 11 anos a praticar, muito cedo. Tá? E se tem uma coisa que eu me lembro muito do meu professor, era o carinho como me tratava. Ou seja, ele nunca me xingou, nunca me disse nada, e simplesmente cuidou. Então, isso para mim, gerou um respeito muito grande por ele, até hoje. Tá? O segundo ponto foi a questão da disciplina. Que ele falava que tal horário, tinha que estar em tal lugar, assim, e nós tínhamos que estar lá. Então, como eu te falei, precisei estudar todas as teorias para entender que eram coisas muito básicas. Entendeu? Que a partir do momento que eu fosse ensinar uma criança, eu começo a trabalhar com crianças a partir de 4 anos. Nós temos um programa que trabalha com 4 anos e eu primeiro apliquei isso no meu dojo, tá? Para ver se funcionava ou não. A primeira questão era que você tem que ter perfil para trabalhar com crianças. Tá? Não se pode trabalhar com crianças simplesmente por uma necessidade econômica. Às vezes tem gente que não sabe lidar com crianças. Por quê? Porque nem ela mesma soube ser criança. Ela não teve infância. Então ela não sabe transferir isso para o momento dessas crianças que nós estamos tendo hoje. A nossa criança de hoje não é a mesma criança de 5 anos atrás, ou de 10 anos atrás,
ou de 15 anos atrás, ou de 20 anos atrás. É outra criança. A gente não pode fazer como no esporte, o mini vôlei, o mini basquete, o mini futebol de salão, entendeu? Fazer isso um mini karatê. Não dá para fazer isso. Porque se você vai trabalhar com uma criança de 4 anos, muitas vezes elas têm as informações, mas têm as informações separadas. Por exemplo, eu vou contar um caso que me aconteceu com um aluninho que começou a semana passada, se chama Benjamin. Esse aluno tem 5 anos, ele vem procedente de São Paulo, tá, de um outro dojo, de um outro colega que indicou por intermédio do professor Kazu que viesse treinar comigo. Os pais se mudaram e ele veio treinar comigo. Pergunto para o Benjamin: Benjamin, você sabe ler? Ele disse: não. Eu, poxa, Benjamin, que coisa. Mas quantos anos você tem? 5. Mas você sabe as letras? Ele me disse: sim. Então, nós temos um quadro que no dojo para eles escreverem tudo bem. Então, escreve ali a A. Tá? Foi escrever a A. E aí ele diz assim: tá, e que mais, sensei? Eu, escreve a letra B. Escreveu B. Assim, R. Escreveu R. A. Escreveu A. C. Escreveu a C e O. Sabe o que está escrito ali? Disse: não. E aí eu pedi para os outros que sabiam ler que não lessem nada. Para eles, o que você sentiu mais falta em todo esse tempo? Ah, o pessoal não se abraça mais. Eu digo: ali está escrito, pessoal, digam para ele o que ele está escrito: abraço, entendeu? E aí ele pega e disse: eu escrevi, a primeira vez que eu escrevi. Você precisava ver a felicidade dessa criança por ele ter concluído uma frase que nem ele tinha ideia, entendeu? Que ele sabia. Então, trago esse exemplo por quê? Porque assim são as informações que chegam para as crianças hoje em dia, entendeu? Então, estamos vivendo num momento diferente. No ano 2016, eu me lembro que estava chegando no Japão e tinha uma conversa muito pertinente no momento. Era o plano de governo que eles iriam utilizar de 2016 a 2026. Esse plano de governo eles denominaram como Sociedade 5.0, correto? Tá? Então, nesse plano de governo relacionado ao 5.0 era entender as novas tecnologias e o impacto que essas novas tecnologias iriam trazer para as pessoas, principalmente para as crianças. Tá? Uma coisa que me chamou muita atenção, que no decorrer dos anos que eu vou lá e eu consegui ver que eles conseguiram transferir, foi a questão que eles, a partir desse entendimento, criaram uma conexão entre o passado e o presente muito grande. Então, a criança não vê só para frente, senão que antes de ver para frente, ela vê para trás. Então, dá um entendimento de um conhecimento novo, porém, ao mesmo tempo, essa criança sabe de onde que veio esse conhecimento. Então, podemos trazer isso para qualquer âmbito, entendeu? O âmbito do ensino do karatê, por exemplo, para nossas crianças. O que adianta? Por exemplo, um programa de exame para a faixa amarela, que seria a primeira faixa, anda em torno do entendimento de 10 técnicas. O que adianta entender a criança 10 técnicas? Hoje uma criança que abre o tablet dela, ou o celular dela, ou do pai dela, e entra no YouTube e vê o que ela quer, entendeu? Veja o que eu vou lhe dizer, entendeu? De a gente explicar uma coisa que ele já viu de uma outra forma, ou da mesma forma que está no YouTube. Então, eu prefiro trabalhar um golpe, ou 2 golpes por aula, e que eles entendam o que estão fazendo, que eles entendam que o golpe não sai do punho, e se sai quando eles colocam o pezinho deles no chão, quando eles pressionam o chão, conectam o joelho, a perna, o quadril, e terminam no soco. Que o soco é o final, entendeu? Fundamentado nisso, a nossa instituição, a Federação de Karatê Tradicional do Rio Grande do Sul, tem um programa de 4 a 7 anos, onde o exame de faixa, nessa faixa etária, a gente dá uma aula e finalizou essa aula sem ter uma avaliação, porque eles não sabem o que é uma avaliação também, entendeu? Entrega a faixa que é referente para eles. Porque o que eles conseguirem fazer nesse momento já é muito bom. Por quê? Porque eles entenderam inicialmente que respeito e disciplina era o mais importante, e não a técnica. Entendeu? Então, é muito importante a gente considerar essas coisas para o nosso ensino para o futuro. Agora, volto a dizer, é necessário o professor que vai trabalhar com criança que tenha um perfil para isso. Entendeu? Senão,
ele vai ter uma grande quantidade de alunos, mas no decorrer do tempo, esses alunos vão ir indo embora. Tá? Eu tive a oportunidade de te conhecer, Martina, eu acho que com 15 ou 16 anos. Tá? Se não me lembro, foi numa ocasião em Santiago do Chile. Tá? Foi 15 anos. Tá? Foi 15 16, anos. isso mesmo, 15 e 16 anos. Quantas pessoas que te acompanhavam naquele momento nas competições, tá? Até hoje sumiram, a maioria. Sumiram. Eu fui uma das poucas que continuei na minha geração aqui na Bahia, tanto no feminino quanto no masculino. Não tão só da Bahia, sino que de todo o Brasil. Isso, foram poucos que continuaram da mesma geração. E eu sei por quê, entendeu? Porque muitas vezes o professor, na ânsia de que o aluno ganhe, e veja bem o que eu vou falar, muitas vezes o professor, de repente o que eu vou falar não vai gostar muita gente, mas eu vou falar. Entendeu? Muitas vezes o professor, na ânsia que o aluno ganhe, para ele ganhar também uma projeção individual, ele força a criança, o aluno, até o último momento. E isso está errado. Se tem um pai que me está me escutando e que vê que esse exemplo aparece ali, tire seu filho desse professor. Pode tirar. Porque no futuro essa criança não vai ter a cabeça de uma forma correta. Entendeu? Porque essa criança sempre vai estar pensando que está faltando alguma coisa para ele conseguir realizar aquilo que ele quer. Entendeu? Se não ganha, não serve. Não é isso que pode ser. Dentro do meu ponto de vista, é claro. Né? Bem, e aí, Ceci André, o que falar agora? A palavra é sua. A gente tem duas feras aí, né? Abrindo aí essa discussão, então é muito bom. É muito bom estar ouvindo que os dois grandes CCs estão falando. E respeitando o universo individual, falando de forma mais abrangente, né? Porque cada criança é um universo em si, assim como todo ser humano. Eu vejo o karatê como uma excelente ferramenta psicomotora. Eu procuro trabalhar o karatê dessa forma, com essa faixa etária. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, você já entra numa fase mais de especialização. Mas até ali os 9 anos, eu vejo o karatê como essa ferramenta psicomotora de excelência, onde você pode trabalhar desde a coordenação, a força, você pode trabalhar o equilíbrio, você pode trabalhar valores, né, com a criança, você pode trabalhar o respeito, você pode trabalhar tudo com o karatê. Então, é fundamental, né, que o professor entenda isso e trabalhe dessa forma. Puxando para o lado do Kihon, né, o Kihon ele é uma excelente ferramenta para você trabalhar valências físicas, porque quando você põe, por exemplo, uma criança, faz ele tentar fazer no início uma básica badate, você está trabalhando força. Quando você faz ele fazer uma defesa, você está trabalhando coordenação, você está trabalhando a atenção dele. E levando em consideração isso, você vê que o karatê ele é uma ferramenta de formação integral. Então, para a criança, nessa faixa etária, ele é muito importante. Eu vejo o karatê como uma ferramenta de excelência, uma ferramenta psicomotora de excelência que pode estar sendo utilizado para estar trabalhando. Se você vai usar mais o lúdico ou menos o lúdico, isso vai depender do universo que você tem ali. Porque dependendo das experiências que a criança traga, do grupo de crianças, né, e dependendo desse grupo, das experiências que eles tragam, você pode trabalhar mais, né, de forma menos lúdica e mais técnica, ou, dependendo do grupo, você pode trabalhar, tem que trabalhar o mais o lúdico. Isso aí depende muito, tanto é que muda muito a forma como você trabalha de uma turma para outra. Né? Em todo lugar é assim. Você tem turmas que realmente incorporam mais rápido aquilo que você está querendo transmitir. Tem turmas que têm mais dificuldade. Tem turmas que você tem que usar de determinada estratégia e tem outros que você precisa usar de outras estratégias. Mas, por exemplo, a criança de hoje em dia ela é muito carente de atenção. Como assim? Por exemplo, a criança ela é muito atenta aos jogos eletrônicos, né? aos aparelhos eletrônicos. Por exemplo, você tem um tablet, você tem os smartphones, você tem as televisões aí que são integradas, né? Ali ela tem muita atenção,
Mas quando você leva para algo como arte marcial, onde ele não tem esse grande número de estímulos, né, audiovisuais, que ele tem com os aparelhos eletrônicos, você sente a necessidade dele. Então, eu tenho o karatê, nesse momento, uma excelente ferramenta para estar trabalhando isso neles. Por exemplo, quanto mais eu consigo reter a atenção deles, fazer com que eles entendam, ainda mesmo com a pouca idade, entendam que eles precisam estar concentrados, porque a concentração ela é a base, né? A atenção, a concentração ela é a base para o aprendizado. Que eles precisam estar concentrados para eles aprenderem, para depois eles estarem fazendo estarem levando até para a vida deles, por exemplo, para dentro da escola, como a gente tem relatos de pais que dizem que seus filhos melhoraram muito na escola, melhoraram muito a concentração. Eu tenho amigos professores que dão aula para alunos que a gente treina lá na academia, e eles já chegaram comigo e me disseram, olha, ele começou a treinar karatê, André, então ele melhorou muito a atenção dele, melhorou muito o comportamento dele. Professores de educação física que chegam e dizem, olha, melhorou a coordenação dele, ele está mais esperto. Então, você vê que é uma excelente ferramenta psicomotora que você pode estar utilizando. A estratégia que você vai usar para trabalhar, para reter, vai muito da turma que você tem, do perfil que você tem. Uma coisa que eu acho muito interessante fazer, que a gente utiliza muito na academia, é estar ganhando o apoio dos pais, conscientizando os pais de que, às vezes, mesmo ele tendo dificuldade, mesmo ele até se estressando mesmo, mas que o pai ajude ele a continuar. Porque tem muito pai que a gente vê que é permissivo às vontades da criança. Ah, pai, isso é muito difícil, eu não quero. Aí o pai vai lá, meu filho não está gostando e tira. Mas a gente tem que entender que a criança, né, ela não consegue vislumbrar ainda o benefício real que aquilo vai trazer para ele até a longo prazo, né? Quando você vai na essência do karatê, o próprio Funakoshi foi bem claro que o karatê ele tem que ser, ele é válido quando você consegue carregar ele para a vida. Então, aquilo que você está passando ali vai ter que servir para a vida dele, vai ter que criar um link para a vida dele. E quando o pai entende isso e nos ajuda, fica mais fácil você capturar aquele aluno e passar todos os benefícios que o karatê tem para oferecer para ele, né? Eu vejo o karatê como uma ferramenta psicomotora de excelência, né? Saber trabalhar é muito importante. Eu acho até que a graduação em educação física ela contribui assim de uma forma que não tem como mensurar. Ela passa para a gente ferramentas didáticas, ferramentas, né, são disciplinas que a gente começa a entender melhor como lidar com esse universo, o universo físico. Eu sou a favor de que os professores de arte marcial procurem, busquem, né? Caso eles queiram trabalhar com arte marcial, que eles busquem o curso, porque oferece a gente ferramentas importantíssimas. Então, é importante isso, eu vejo de uma importância grande, e usar o que a gente tem. Essa ferramenta maravilhosa que é o karatê. Eu pego muito a base, os fundamentos para trabalhar muito a atenção, né, de garotos que têm dificuldade com a atenção. Dá trabalho, mas com paciência e carinho, a gente consegue. Eu, quando comecei a dar aula, quem me orientou muito, né, foi o Sensei Take. E eu devo muito a ele a forma como eu trabalho hoje em dia. Eu nunca me esqueço que ele disse assim para mim, André, para você dar aula, e até corroborando com o Sensei Alfredo, ele me disse dessa forma, André, para você dar aula, você tem que amar esses alunos. E aquilo me marcou. Então, cada aluno que entra ali na academia, eu procuro tratar com amor. Porque senão eu não vou conseguir transmitir toda a nobreza que a nossa arte marcial tem a oferecer para aquela criança. A gente precisa trabalhar com amor, principalmente com esse público, porque dá trabalho, a gente sabe, mas ainda assim é um público que não lhe traz, que obedece, que lhe respeita, né? Que ele ouve, que muitas vezes começa a lhe ter como ídolo, como referência, entendeu? Então, o karatê, o Kihon construiu uma base, né, sólida,
com a nossa arte marcial é fantástico. O Kihon, ele entra nessa construção dessa forma, trabalhando esses aspectos, né, motores, psicossociais. Eu vejo a importância e a relevância disso. Então, eu adoro fazer o que eu faço e utilizo o karatê para trabalhar aqueles que estão precisando, para ajudar na formação deles, né? Certíssimo. Martina? Oi. Deixa eu citar aqui algumas pessoas. Pronto. Tem uma pessoa lá do Rio Grande do Sul chamada Ale Fernandes. O senhor conhece, Sensei? Sim, Aqui falando, dando as saudações do Rio Grande do Sul para todos. André Souza, de Porto Alegre, diz que foi examinado pelo senhor aí esses dias. Rodrigo Machado agradece pela live. Forte abraço, Sensei Alfredo. Ele é do Rio Grande do Sul. Quem está presente aí é Sensei Araújo, de Minas. Deu boa noite, concordando aí com as falas. Boa noite também, Júlia Santos. Sensei Ico Trindade também está presente. Ele diz o seguinte: a criança tem o respeito da vida tem o resto da vida para se especializar. No início, terá apenas que divertir-se, o resto acontecerá. Pronto. Algumas pessoas estão aqui. Deixa eu ver mais aqui. Osmar Silva. O lúdico é um recurso metodológico de suma importância. Está subindo aqui. Para auxiliar a aprendizagem das crianças da educação infantil. Francisco Maciel. O resgate dos valores que a ritualística dentro do dojo exige através do lema do karatê ajuda a criança a perceber todo o fundamento que o Kihon tem nos anos adequados de cada criança. Marcivaldo daqui da Bahia se faz presente. Bruna Robert. O Dojo Kun dentro e fora dos tatames para a vida. Sensei Antônio Valger está aí também. E deixa eu ver aqui. Renata Siqueira, dando os parabéns pela live. Bom, são essas pessoas que estão aí. Eu agradeço a todas pela presença mais uma vez. Vamos dar prosseguimento. Martina. Bem, vocês falaram muito da questão do curso de educação física e, aproveitando esse gancho, falar a vocês também que eu agora sou estudante de educação física, o karatê me levou para essa área. E eu acho também de fundamental importância, né, para quem quer ser professor, para quem quer aperfeiçoar o karatê. E falando nisso, né, nossa próxima questão, para vocês discorrerem para mim, né, a continuidade do treinamento do Kihon para faixas pretas, no que tange a questão da manutenção da forma, resistência musculoesquelética e da técnica. E é o que vocês têm para falar dessa parte do treinamento que o Kihon propicia. Professor André, eu vou continuar com você agora. Lá na academia, né, a gente cumpre um ritual quase que sagrado. A gente sempre começa com o Kihon de soco, de chute, de cintura, né, que é importante. Aliás, a cintura ela tem uma função importantíssima, né, dentro do karatê. Ela é bastante valorizada, tanto é que você diz para socar com a cintura, chutar com a cintura, defender com a cintura. A cintura ela tem essa função importante. Então, a gente começa com ela, a gente sempre faz fundamento, não interessa se o treino vai ter kata, se vai ter luta, os fundamentos são treinados, desde fundamentos mais básicos, né, até os fundamentos mais avançados, mas a gente pratica. Então, ele está muito presente dentro da nossa estrutura de treino. E lá, todos que treinam de manhã, né, são faixas pretas. Quarto dan, quinto dan, tem faixa preta lá, sexto dan, tem terceiro dan. Então, você vê que são faixas pretas já mais graduadas. E mesmo assim, estão treinando, estão entrando no sistema que a academia coloca, né, através desse matido. O fundamento ele é algo que é importante lá dentro da academia e é valorizado, tá? Seja ele o fundamento mais básico até o fundamento mais avançado.
seja ele os fundamentos de base, seja os fundamentos de defesa ou de ataque. Todos esses fundamentos são bem valorizados lá dentro da academia. E a gente não passa para um treino mais avançado sem antes estar lapidando, né, bem dizer, o que a gente tem aí de estrutura, de suporte para estar construindo, para estar treinando algo mais avançado. Então, para a gente é importante. A gente é bem valorizado. Eu acredito também que, para todos, né, isso faz parte também dos outros dojos, né? O fundamento ele não é esquecido nem um segundo, nem por um dia. A gente sempre está treinando ele. Esses fundamentos mais básicos de andando soco, oizuki, são bem praticados, de oizuki, de ageuki, são bem praticados. Aqueles fundamentos mesmo que a gente tem nas fases mais iniciais de treinamento também são bem valorizados, só que com um refinamento a mais do que aquele aluno que é iniciante recebe. Então a gente entra um pouquinho mais dentro dos detalhes, né, que são passados para a gente, mas é bem valorizado. E professor Wellington, fale um pouquinho para a gente aí sobre a questão das faixas pretas e a manutenção da técnica, da força muscular com treinamento de Kihon. Nós, Sensei André falou aí na manutenção. Os faixas pretas já têm ali a base sólida, né, construída, mas é necessário ter a manutenção diária, em cada treino, haver o Kihon. Seja o Kihon básico ou seja o Kihon aí, avançado. Eu vejo que sem isso não tem progresso. Não tem progresso pelo motivo. Eu acho que o faixa preta, aquele, como a gente falou até no início, Sensei Alfredo tocou no assunto também, aquele aluno graduado que ele só quer fazer a luta, kata e a luta, esse karateca, ele vai ser ali, ter deficiência ali no seu karatê, com certeza. E aqui, nós aqui do Ceará, relevamos muito aí o Kihon, seja principalmente aí para os nossos faixas pretas. Nós temos aqui Sensei Patrício, que constantemente ele marca esses treinos, né? E a gente começa sempre com Kihon, e o Kihon, aquele Kihon básico mesmo. Nós temos também aqui antes da pandemia, agora na pandemia não, mas antes a gente treinava muito aí, reunindo o Shihankai aqui do Ceará, e a gente geralmente treinava sempre Kihon, para depois passar para o kata. Eu vejo que a construção ela é muito relevante, e a manutenção que é após você ser faixa preta, tem que estar a manutenção ali, e essa manutenção tem que ser a base ali do Kihon. Então, eu acho de suma importância, e aqui a gente fazemos assim, né? Damos muita ênfase ao Kihon aí para os faixas pretas. Bom, eu não vejo outro modo de você tá dando manutenção à sua técnica se não for através do Kihon. Bom, é isso aí. Professor Alfredo, o que o senhor tem para acrescentar para a gente nessa fala, nessa questão? O som, Sensei Alfredo. Desculpa. Antes queria voltar um pouquinho à questão infantil, tá? Vamos. Só para fechar o meu raciocínio lá com todo mundo. Gostaria que entendessem, muita gente, que, por exemplo,
quando o aluno chega num dojo de karatê, numa academia ou um clube, quem leva é o pai, correto? Sim. Por intermédio de informações ou indicações de outras pessoas que têm os filhos praticando, irmãos e tudo mais. Tá? Mas quem escolhe o professor é a criança. Tá? Se você não tiver essa empatia com a criança, ou a criança, falo melhor, se a criança não tiver essa empatia com você, entendeu? Então, é impossível você conseguir, como falou o André antes, dar amor para essa criança. Entende? Aconteceu esse ato da empatia, então, meu amigo, a partir desse momento a responsabilidade dentro do karatê é sua. E não se esquecer que você é simplesmente um colaborador no processo educacional dele. Entendeu? E deixar isso claro muitas vezes para os pais. Tá? Porque tem muitos pais que têm isso muito claro, ou seja, sabem a função do professor, eles assumem a questão da educação do filho dele e tudo mais, mas tem muitos pais que não fazem isso. Tem muitos pais que colocam no melhor colégio, na melhor academia, no melhor clube, esperando que o aluno seja ensinado e formado por outros. E a educação, basicamente, ela vem de casa. Não vem de fora. Então, se a gente compreende isso, e nós, como instrutores de karatê, e como professores de karatê, chamamos o pai e conversamos sobre isso, a gente consegue fazer um bom trabalho. E veja bem, eu não vejo meus alunos como clientes, vejo meus alunos como alunos. Entendeu? E, ou seja, da responsabilidade que o Alfredo tem com respeito a eles. E tem muitos alunos meus que hoje são professores, ainda continuam com a mesma responsabilidade. Entendeu? Que já tem alunos, que já foram atletas, que já foram, mas são meus alunos. Ou seja, essa minha responsabilidade não para. Então, aquilo que falou o André antes, a questão de amor, tudo mais, será que você de repente é um segundo pai? Não é essa a função. E sim a função que está relacionada a que o karatê tem com respeito à educação. Entendeu? Então, a criança vem branca para ti. Você não pode manchar, de nenhum jeito. Não tem autorização para isso. Pelo contrário, ela te autorizou a entrar e ensinar ela. Se você entende assim, você não é o professor Bambambam que ganhou 500 mil campeonatos e que vai ensinar mais um. Não. Você está tendo a oportunidade de ensinar mais uma pessoinha. Então, dentro desse ponto de vista, vamos para frente. Tá? Então, com respeito a crianças, essa é minha forma particular de pensar. E que procuro passar para as pessoas também, se acharem interessante, que levem, que reflitam sobre isso. E diga-se de passagem, viu, professor? Sei. É uma forma muito boa de se pensar. Como o senhor falou, tem muitos pais que querem trazer para a gente a responsabilidade da criação, e não é nossa realmente, né? Nós somos colaboradores. Isso foi perfeito no que falou. E isso existe mesmo no nosso universo. Sim. Bom, para passar para o ponto do faixa preta, e aquilo que tu questionaste antes. Há muito tempo, por ter uma possibilidade que a instituição me permite, por andar muito com o karatê e tudo mais, eu tenho observado que muitas pessoas, principalmente aqueles que não competem, tá? Que são praticantes de dojo, tá? Que são a grande maioria de praticantes no mundo, e não só os atletas. Os atletas estão em torno de 5 a 10% dos praticantes de karatê, de todas as áreas, de todas as instituições. Esses são dados que eu tenho. Tá? Muitos deles, eu tenho observado que continuam treinando um karatê técnico do momento que eles começaram a praticar. Então, muitas vezes esse karatê, no decorrer dos anos, se fala muito de um karatê de raiz, de um karatê de base e tudo mais. Discordo com isso, entendeu? Porque cada dia eu me torno mais velho, entendeu? Eu, particularmente, eu acredito que todos nós também. E a dificuldade que temos para nos movimentar é muito maior do que eu tinha há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, a gente como sensei, eu particularmente, no meu treino particular, procuro, entendeu? Dinamizar os movimentos de uma forma que eu consiga me movimentar e criar uma estabilidade física, fisiológica, esquelética, como você perguntou e tudo mais, que não me lesione e que consiga continuar treinando. Aqui nós temos um colega aqui, que é o Wellington, que eu sempre mexo com ele, que ele ainda continua competindo e tendo bons resultados. Olha, eu acho muito bom competir.
Eu mesmo competi no Qatar Master, dentro da tradicional, eu acho que o último que aconteceu foi em Cuiabá, 2000 e não sei quanto, entendeu? Foi, você competiu mesmo, lembro. Sim, eu competi no Master, entendeu? Sim. Depois que saí da parte de competição de jovem, voltei a competir no Master. Por quê? Veja bem, na natação, por exemplo, se vamos colocar como exemplo, tem categorias de competição até os 95 anos. Até os 95 anos. Dentro do Karatê JKA, por exemplo, tem a categoria que tem acima de 55, acima de 65, e aí vai indo. Isso. Entendeu? E se para algumas pessoas a motivação de competir no bom sentido, entendeu, ou faz bem, ela deve continuar competindo. Entendeu? Eu, particularmente, eu diz assim, a partir do momento, quando eu parei, né, a partir do momento que a competição ocupar na minha cabeça um momento de disputa e que não seja um momento de satisfação, eu caio fora. Entendeu? Então, teve um momento numa competição que a filha de um grande amigo meu veio reclamar comigo. Me disse assim, mas meu pai fez melhor que você. Eu digo, tá bom, tá o momento de eu sair. Entendeu? Ah, não, mas a história com ela com outro, não quero criar esse sentimento. Entendeu? Não quero criar esse sentimento. Eu acho que não vale a pena. Então, vou me dedicar a outra área e crescer em outro momento. Não competi mais a partir desse momento. Não competi mais. E me dediquei a treinar karatê. Então, você, Martina, no dia que parar de competir, isso eu converso muito com a Hanna, que ela decidiu parar de competir há 1 ano e meio atrás, minha filha. Isso. Aí, o karatê dela melhorou, entendeu? Porque parou de se especializar. Escuta o que eu vou falar. De se especializar nisso e outro. Então, o leque de karatê dela fez de um outro jeito. Para mim aconteceu assim, entendeu? Então, a primeira questão que eu vejo na transição do faixa preta, entendeu? Porque quando ele chega à faixa preta, ele não está formado, ele recém começa a aprender karatê, entendeu? E a maioria das pessoas dizem, ah, não, estou formado faixa preta agora. Não, que isso? Entendeu? E ainda tem mais 10 graus pela frente, ou 9, como você entender, entendeu? E se desvencilhar daquela forma que ele treinava como quando era faixa amarela ou laranja e tornar um karatê mais dinâmico até para que isso seja conduzido para um momento de luta. Mas a tarefa muitas vezes não é dele, é do professor que orienta ele. Se ele escutar alguém. Se ele não escuta alguém, ele como chama, está decidido que ele vai seguir o caminho dele do jeito que ele entender. Está muito cheio de samurais soltos por ali também no mundo. Então, mas vamos fazer o quê? Eu acho que em conjunto, escutando a observação de um, do outro, nós temos a oportunidade de, por exemplo, no Brasil, ter o professor Watanabe, o professor Machida, entendeu? E tudo mais, que nos corrigem. Então, ter a humildade de ser osso e aceitar a correção como uma coisa que faz parte do nosso crescimento. Porque sensei é aquele que chegou antes. Entendeu? Então, em algum motivo, em algum ponto, ele tem razão. Ah, não, mas eu sou formado, mestre, doutor, nada. Não tem nada a ver com karatê isso. Isso é carreira acadêmica. Karatê está relacionado à minha prática pessoal. E se tem alguém que me chama a atenção, é porque está me olhando. Então, eu devo agradecer a isso. Esse é o meu ponto de vista com respeito a isso. Ótimas colocações que o senhor deu, professor. Bem, pelo adiantado da hora, a gente vai passar para a última questão, que a gente vai pôr aqui para a conversação. E eu queria mais de vocês um aconselhamento para o pessoal, como manter, né? Convencer os praticantes a continuarem treinando o Kihon. Então, eu quero mais a opinião de vocês em relação aos conselhos com os outros professores, como manter o praticante de karatê treinando o Kihon no seu dojo. Vamos começar aí com o professor Wellington, que está quietinho, entendeu? O senhor está muito calado hoje, eu quero que o senhor fale mais. O que o senhor faz? Quais são as suas estratégias para manter o pessoal, independente da idade, treinando o Kihon? Independente dele ser faixa preta ou não, Martina, é como a gente já comentou, né? É essencial ele que ter essa manutenção diária aí do Kihon. E nós temos conversado, né, com todo professor,
que o Kihon é a peça fundamental, é a estrutura básica de um karateca, de um praticante de arte marcial. Sem o Kihon, não se desenvolverá nem o kata e nem o kumite. Isso, trazendo aí para a parte esportiva, para aquela pequeno percentual de praticantes que competem, o árbitro ele nota claramente quando esse atleta não tem Kihon. Mas o nosso público maior é aquele que não compete, né? Vários aí que não competem, que é o nosso público maior. E nós temos batido sempre como nós aprendemos, né? Que o karatê é feito do tripé, que é o Kihon, o kata e o kumite. Você não vai ter nem o kata e nem a luta se você não tiver ali aquele fundamento refinado constantemente. É isso que nós falamos aí para os nossos alunos graduados. E, enfim, Martina, essa manutenção do Kihon, ela é diária, né? Ela é diária. CC Alfredo aí falando, eu vou sair um pouquinho. A minha última competição foi o ano passado, né? Para tranquilizar aí os nossos master, nossa categoria, estava sendo muito difícil para a gente conciliar, CC, a atleta. Porque a atleta tem que redobrar os treinos, né? E aí você, além de treinar, dar aula, árbitro, e, enfim, é muito difícil. Então, Martina só faz praticar, né, Martina aí? Só faz treinar para competir. Então, para competir comportamento. A gente só vê você treinando. Enfim, o que nós aconselhamos nossos alunos é isso. A prática deles tem que ser bem mais superior à prática aí do kata e do kumite, o Kihon. O Kihon é que vai dar aí a base para esse tripé aí funcionar. É isso. Professor Eco, agora com você. Brincadeira. Professor Alfredo, conte alguma estratégia que o senhor use para manter esses alunos treinando Kihon. Eu acho que não é uma questão de estratégia, viu, Martina? É uma questão de necessidade. Ali vou novamente a questão inicial, entendeu? Sim. Quando falei um pouquinho de história das coisas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a visualizar o karatê de uma outra forma também, e comecei a me adentrar em algumas coisas que eu comecei a entender é que a forma como nos foi ensinado o karatê pelos mestres japoneses, ela foi e é muitas vezes conceitual. Então, o professor japonês, ele não vem e te ensina uma coisa e te explica do beabá como nós estamos acostumados a aprender, entendeu? Na nossa educação formal. Ele te diz um conceito. A partir desse conceito, você vai se introduzir nesse conceito e na ideia daquilo que ele quer. E aí você vai dizer, mas ele não está me explicando corretamente. Dentro do nosso ponto de vista, não. Mas eu acho que a ideia de nos passarem um conceito é muito bom para você ter uma independência mental. Entendeu? Para você conduzir o teu treinamento da forma correta. E ele depois te corrigir se você entendeu ou não o conceito. Um conceito que eu tenho escutado muito no Japão
Se chama-se Shinjin Ichineo, entendeu? Que significa juntar a mente com o corpo. Juntar a mente com o corpo. Então, o Qigong, a primeira questão que nos traz e que nos tem que levar é esse ponto. Se nossa mente não está com o nosso corpo, não está funcionando. Aqueles exemplos que eu falei com respeito à educação física, você correndo e assistindo o noticiário, você fazendo força e escutando rock and roll, não sou contra nada disso, entendeu? Mas eu acredito que se você quer melhorar, você tem que colocar a tua mente nisso. Senão não adianta. Você se separa, são caminhos que são diferentes. Tá? Esse é um ponto que eu chamo a atenção aos faixas pretas que treinam comigo e a mim mesmo. Não aos faixas pretas, sino que a mim mesmo também. Então, se eu não senti esse dia o treinamento, para mim não valeu. Entendeu? Então, esse é um ponto. E o ponto mais fundamental, entendeu, que eu acho que nos leva à união de tudo isso, tá? É a questão do Dojo-kun. Tá? O Dojo-kun, assim como trouxe o professor Funakoshi, ele é um exercício budista que se utiliza até hoje, se chama de Gosho. Gosho. O que é Gosho? Gosho é você fazer 5 questões todos os dias. Você perguntar, será que hoje eu me comportei bem? E você mesmo você responder. Ninguém tem que te responder. É uma introspecção com você mesmo. E isso a prática nos dá. Então, o que eu vejo hoje com respeito a esse Gosho ou ao Dojo-kun? Muita gente repetindo. Muita gente falando japonês, inglês e no idioma que você quiser. Muito Dojo só se fala em japonês. Entendeu? E não se entende ou não se sabe em português o que é, porém não praticando. Então, se você vê hoje vivemos em um mundo virtual, e você qualquer página de firma que você abrir, você vai encontrar lá missão, entendeu? Diretrizes e papapá. Então, muita gente procurando diretrizes. Nós, os karatecas, desde o primeiro dia que começamos a praticar, temos 5 diretrizes. 5. Só 5. O único que se nos pede é andar entre elas. Tá? Algum tempo atrás, num seminário que meu professor faz em Punta del Este, seminário sênior, ele fez a seguinte pergunta: o que é o Dojo-kun para vocês hoje? Isso me forçou a pensar. E eu sei que hoje o Dojo-kun me pega na esquina. Entendeu? Me pega na esquina, entendeu? Se eu dobrar e não for como o Dojo-kun, eu já não sou a pessoa. Ou seja, hoje, não, o professor Alfredo, não, eu me defino como karateca. Entendeu? Que segue esses preceitos. E eu acho que Qigong está relacionado a tudo isso. Se eu não consigo praticar, porque alguma coisa não está legal. De repente, nesse momento, é o que eu tenho que praticar. Mas o que vai me levar a entender isso vai ser o próprio Dojo-kun. Entendeu? Se não tiver o esforço para romper, entendeu? A parede que minha mente está me colocando, eu não vou conseguir ir para frente. Nem nisso, nem em uma luta, nem em nada, porque estou lutando comigo mesmo. Então, esse encontro consigo mesmo é o que nos traz. Se a gente consegue seguir esse conceito de juntar a mente com o corpo, tá? A gente vai conseguir avançar. Essa é a minha mensagem para quem nos estiver escutando, e é uma mensagem que eu pratico. As informações que o senhor passou. E, professor André, complemente, dê sua palavra para a gente. Tá. O que é que eu posso dar de conselho para quem quer continuar se mantendo bem, quem quer continuar fazendo a sua manutenção? Tudo nas vidas da gente precisa de um planejamento. Quando você planeja, fica mais fácil você saber onde você está, qual caminho você vai tomar para chegar em determinado ponto. Então, assim, sempre que você for treinar, seja você professor ou aluno, ponha dentro do seu planejamento. No livro de Nakayama, ele é bem claro quando ele diz que você precisa treinar todo dia, nem que seja um pouquinho. Então, pegue o seu treino e incorpore nele o seu Kihon. Se você gosta mais de luta, não tem problema. Escolha os Kihons que você quer trabalhar
trabalhe eles no momento inicial, depois parta para aquilo que você gosta. Se o seu que você gosta mais de catar, não tem problema. Põe os quirrons que você quer trabalhar, depois você vai para o catar. Sempre incorpore o quirron nos seus treinos. Planeje para que isso aconteça. Quando você planeja e incorpora, fica mais fácil de você executar. Entendeu? Então, quando você for treinar, planeje e incorpore o quirron. Entenda que é uma pedra fundamental. Faz parte da tríade. Quirron, kata, kumite. Faz parte da tríade do karatê. Então, ele tem que estar presente como elemento, né, do karatê. Ponha dentro do seu treino. Se você vai dar mais ênfase a ele num determinado treino ou não, vai depender do seu planejamento. Mas ele tem que estar inserido lá. Então, insira o quirron dentro dos seus treinamentos. Varie ele. Porque quando a gente pensa em quirron, a gente lembra daqueles movimentos mais simples. Mas quirron são fundamentos que você pode estar trabalhando de forma tanto um pouco mais complexa, como mais simples. Ele vai servir para quê? Para que você aperfeiçoe aquele movimento que você quer, aquele golpe que você quer. Então, incorpore ele, varie, planeje e siga o planejamento, que lá na frente você vai colher seus resultados. Então, com planejamento e dedicação, com esse espírito com esse intuito de esforço que o Dojokun nos coloca, você vai conseguir construir um karatê forte, completo e que vai contribuir muito no seu dia a dia, na sua vida, para tudo. Eu vou citar até um pouco o Sensei Machida. Ele nos disse, ele perguntou também para a gente, por que a gente treinava de manhã cedo? Ele perguntou para um grupo de alunos, para um grupo de pessoas que estavam treinando com ele. Por que treinar às 5h30 da manhã? E aí cada um foi respondendo uma coisa. E no final ele disse, olha, treinar às 5h30 da manhã serve para que você comece bem seu dia, para que você se vença, porque não é fácil. Você pode treinar em qualquer outro horário, mas acordar às 5h30 da manhã, às vezes, depois que você veio de um dia cansativo anterior, é difícil, você precisa de força de vontade, de intuito de esforço, né? Então, esse esforço é necessário. Nem sempre a gente vai estar fazendo só o que quer. Mas, muitas das vezes, aquilo que a gente não quer fazer é fundamental para que a gente tenha sucesso naquilo que a gente, no objetivo final. Então, crie esse intuito de esforço, planeje seu treino e dentro desse planejamento, incorpore o quirron. Põe o quirron para ser trabalhado. Que os frutos que você vai colher vão ser muito bons. Essa é a dica aí. Obrigada, Sensei. Agora, eu passo a palavra para o Sensei Eke Patriarca. Muito bem, senhores. Eu acho que pelas falas aqui presentes, as pessoas gostaram muito do tema, da abordagem. Então, a gente agradece às pessoas que estão aqui no chat. Agradece aos senhores também pela pronta aceitação do nosso convite, né, em dividir um pouco do conhecimento com o Brasil aí, tá bom? A gente vai encerrar a nossa roda de conversa agora. Cada hora, já tem 1h40 minutos aqui. E eu vou pedir que, de forma sucinta, né, os senhores façam as últimas considerações, se despeçam do público. Nós temos agora 33 pessoas aqui ao vivo, tá certo? Tivemos alguns likes e esse vídeo ficará gravado. Então, posteriormente, a gente pode chegar aí a 300, 400 pessoas assistindo de forma assíncrona, tá bom? Então, eu peço que os senhores, de forma sucinta, façam as últimas considerações para que possamos nos despedir aqui. Vamos começar, então, com o professor Alfredo. Bom, muito simples. Agradecer pela oportunidade, tá? E tomara que conversas como essas aqui continuem, entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que a gente troca informação, escuta a opinião de um ou de outro, mesmo entre nós aqui, os participantes da live, assim como quem está nos escutando,
seja no momento ou de forma síncrona também. Eu acho que é importante escutar outras opiniões para conseguir um nível maior, não só técnico, e sim que também mental, em cima do entendimento que nós temos sobre o Karatê Do. Era isso, agradeço a todos, tá, pela oportunidade. Professor Wellington, suas considerações finais. Agradecer aqui a CBKT, né, Confederação Brasileira de Karatê Do Tradicional, a sua pessoa, que é o Martinha, né, e é o nosso presidente, Sensei Sérgio Bastos, por fazer essa live sempre, e agora com a roda de conversa, melhor ainda. Então, agradecer vocês, agradecer a Sensei André, Sensei Alfredo. Eu não espero aí a hora da gente nos revermos, depois dessa pandemia aí. É sempre bom. Não, o senhor não foi para o Goshin, né? Foi não. Sim. Não deu, isso. Então é isso aí. Só agradecer mesmo. Agradecer aí a todos aí que também assistiram. Tá bom? Ok. Professor André. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, né? Levando um pouquinho mais do que a gente entende, né? Do Karatê, do que a gente entende a respeito da filosofia, do treinamento. A oportunidade de estar conversando aqui com pessoas que têm um grande peso dentro do nosso Karatê, né? Que é o Sensei Alfredo, o Sensei Wellington, você, Martina. Então, isso é muito gratificante e quando foi feito o convite eu me senti muito honrado. E confesso até que fiquei um pouco nervoso, porque iam ter pessoas de peso aqui, né? Então, eu agradeço muito e estou aberto a outros convites. Se tiver oportunidade, eu vou estar aqui. O que eu puder contribuir para o crescimento do nosso Karatê, eu vou contribuir sim. Muito obrigado, tá? Agradeço a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Martina, suas considerações, depois eu fecho. Tudo bem, gente. Eu venho agradecer, né, a presença de vocês aqui conversando com a gente, os convidados. Agradeço todo mundo que está aí assistindo e aqueles que vão assistir ainda. Eu fico nervosa também toda vez que eu estou para fazer uma live com vocês, em nome da CBKT, mas eu fico muito feliz, porque não é só questão de mediar o encontro, né? Porque muitas vezes eu esqueço que eu estou aqui como mediadora, que eu estou aqui com o ECHEL coordenando o trabalho e me vejo como telespectadora, como aprendiz, né? Tanto é que o caderno está aqui de junto, porque o que vocês falam, para mim, é uma aula. Então, eu anoto tudo aqui para poder ajudar na fixação, porque o encontro é muito agradável e, para mim, é de uma enorme satisfação e me engrandece. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela vivência que vocês passaram para a gente aqui, para o público, né? Então, é enriquecedor o encontro. A gente vai manter essa roda de conversa, né? A gente tem mais programações para frente e tudo nesse intuito, né? De trazer conhecimento, de dividir o conhecimento para todos, que a tecnologia é a parte boa da tecnologia, né? Que a gente aproxima as pessoas, a gente dá voz às pessoas e a gente, além de compartilhar o que a gente sabe, a gente também aprende muito. Então, eu só tenho a agradecer aos três, agradecer à Confederação pelo momento, né? Agradecer o Karatê em si por trazer muitas coisas boas para o nosso cotidiano. Muito obrigada, gente. Você, Hector? Muito bem. Obrigado a todos. Aqui nós temos ainda falando bastante nosso querido Araújo lá de Minas, Márcio daqui de Salvador, Elosine, Sérgio Bergantini, são pessoas que estão nos acompanhando sempre, Bruna Robert, Francisco Maciel, Osmar Silva, Rodolfo Magalhães, Adelso Germano. Muito obrigado, Milene Nobre, é isso. Pessoal, e assim fechamos mais uma roda de conversa, um projeto da CBKT, da Diretoria Social e de Eventos,
com a anuência da presidência. Agradecemos também ao professor Sérgio Bastos por permitir que esse evento ocorra. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Os.